É que eles deixam assim, eles dão as orientações, mas eles permitem que a gente vá se ajustando conforme a gente acha que fica mais legal, né? Então, É. quem sabe a Lorena começa, e Pode, aí, posso. e aí a gente já deixa, se o Gabriel não chegar em tempo aí, que se tiver com algum problema, aí a gente já passa para Juliana, pode ser? Daí a gente inverte. Tranquilo. Tá. Então, Lorena, podemos. Eu não sei se eu preciso. Como que fica a gravação? A gravação fica. Toda essa nossa conversa vai aparecer no vídeo? Já está sendo gravada já, que eu tô vendo aqui, mas não fui eu que gravei, não. Acho que ela abre automaticamente e já começa a gravar. Tá, mas se eu começar, eu posso começar agora fazendo uma abertura e aí eles podem Sim. cortar a parte inicial, né? Isso, Tá. isso, isso. Eu vou começar. Então, sejam bem-vindos a mais uma sessão da área de usuários externos. Nessa sessão nós temos 4 artigos, então vocês têm um tempo aí estimado de 8 minutos para fazer a apresentação, e aí no final das apresentações a gente faz uma parte de discussão da minha parte como moderadora e também das pessoas que estão aqui assistindo para contribuir com os trabalhos, com o intuito sempre de o trabalho ficar o mais fechadinho possível por uma futura publicação. Então, o primeiro trabalho é o da Lorena. Lorena, pode começar. Obrigada. Bom dia a todos, né? Espero que nossa sessão seja um sucesso aí de contribuições, de desenvolvimento de conhecimento. Então, eu sou a professora Lorena Costa, sou da Universidade Estadual do Ceará, e esse artigo foi escrito por mim e pelo meu parceiro Paulo José Lima de Araújo, também da Universidade Estadual do Ceará. Então, o trabalho é o efeito dos traços de personalidade sombrio no julgamento dos principais assuntos de auditoria. Em 2016, o Conselho Federal de Contabilidade, com o intuito de melhorar a qualidade informacional do relatório de auditoria, ele instituiu uma seção, né, a obrigatoriedade de divulgação de uma seção dos principais assuntos de auditoria, que são aqueles assuntos que são mais nevrálgicos, são assuntos que têm risco, que são assuntos que têm subjetividade no seu processo ali de mensuração dentro das companhias. Então, esse processo de divulgação, ele envolve um julgamento do auditor. E como é trazido pela literatura, né, por alguns autores e estudiosos, o processo de julgamento de um auditor, ele é influenciado pelo ambiente a qual esse auditor ele está inserido e também por características intrínsecas a esse auditor. No caso, o artigo aqui, ele traz, né, os traços de personalidade desse auditor como um fator que poderá influenciar o julgamento desse auditor durante o exercício do seu trabalho. Essa vertente ela é apoiada no conceito de que o julgamento do auditor ele não é apenas uma deliberação racional, mas sim uma elaboração cognitiva desse auditor e que precisa ser visto outros aspectos além daqueles que a gente já está acostumado a analisar, como tipo de firma, tamanho da empresa, as características da firma, mas sim olhando para esse auditor. Então, um dos traços que tem ganhado destaque na literatura, principalmente nesse ambiente corporativo, nos casos das fraudes que vem acontecendo de forma muito, né, pontual no ambiente brasileiro e no mundo de forma geral, se destaca os traços de personalidade sombrio, que são a chamada Dark Tetrad, que são traços subclínicos não patológicos encontrados na população de forma geral, formada pelo narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo, que podem estar influenciando esse julgamento de forma negativa. Então, esses traços de personalidades, ele tem um núcleo comum de características que são a insensibilidade, impulsividade, manipulação, grandiosidade, que traz um quê de negatividade ao comportamento desse auditor. Então, eles podem ter, né, tendências a comportamentos de manipulação de relatórios, de tomar decisões e julgamentos que beneficiem
o seu próprio proveito. Então, dessa forma, esse trabalho, ele vem analisar a relação entre os traços de personalidade sombrio do auditor e o julgamento dos principais assuntos de auditoria no contexto brasileiro. Adicionalmente, também foi estudado, né, uma análise descritiva desses traços, desses auditores, né, para poder caracterizar a amostra da pesquisa e examinar possíveis diferenças desses traços com características desse auditor como gênero, idade, escolaridade, tipo de firma de auditoria. Então, a hipótese da pesquisa, ela parte do pressuposto que auditores com altos traços de personalidade sombrio, que têm essas características como insensibilidade, impulsibilidade e manipulação, eles têm uma maior predisposição para comportamentos oportunistas, fazer julgamentos que atendam a seu proveito próprio, acabem gerenciando resultados e, assim, influenciem de forma negativa a divulgação dos PAAs, ou seja, divulgar uma menor quantidade de PAA. Então, a justificativa do trabalho, ela parte do pressuposto de que o papel crucial do auditor dentro do processo de geração de informação, de trazer credibilidade à informação da contabilidade, às demonstrações contábeis, é de grande relevância entender quais são os fatores que podem estar influenciando esse julgamento do auditor, para, assim, entender e melhorar a informação que está sendo gerada e, assim, consolidar o mercado de capitais, trazer mais investidores aqui para o nosso ambiente brasileiro. Ademais, né, esse trabalho, ele traz aí uma interdisciplinaridade, juntando aí conceitos da psicologia e da área da contabilidade, da auditoria, mostrando aí que as influências, né, entre essas duas áreas de pesquisa. Então, em relação à metodologia, esse trabalho foi uma survey, um trabalho de métodos quantitativos, né, que usa técnicas. Ele foi utilizado um questionário que foi enviado para a população, que foram os auditores registrados no IBRACON, 989 auditores. Foi coletados dados de 10 de janeiro a 15 de novembro de 2021. Recebemos 320 respostas, das quais 9 foram excluídas, ficando uma amostra final de 311 questionários. Esse questionário passou por um comitê de ética, né, aprovando, porque trabalhava aí com dados, né, de traços de personalidade, então precisava passar por essa aprovação. Os dados, né, para medir as variáveis que a gente estava estudando, o julgamento dos principais assuntos de auditoria. A gente usou um caso adaptado de Assar e Dizort, onde era uma companhia aberta, a companhia ABC, onde tinha várias informações sobre a área que essa companhia, né, era uma indústria, ela atuava, as demonstrações contábeis, descrição de todos os processos, de riscos, de fraudes ocorridas, né, dentro dessa empresa, e ao final era pedido para esses auditores escolherem dentre um leque de principais assuntos, quais seriam os assuntos que eles julgariam que deveriam ser divulgados no relatório de auditoria. Para os traços de personalidade sombrio, a gente utilizou, né, os questionários, né, as afirmações de Jones e Pauls, que trabalha com narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, e para mensurar sadismo, a gente usou o questionário de Proof. Então, são 27 afirmações, onde os auditores foram, né, com a escala de Likert, concordo e não concordo, né, de 0 a 10. As técnicas estatísticas utilizadas foi, primeiro, a estatística descritiva, para descrever, né, os traços de personalidade desses auditores. Também foi feito um teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para tentar identificar as diferenças das características do auditor com os traços de personalidade. E para atender o objetivo geral, foi rodado uma modelagem de equações estruturais PLS-100. Só voltando um pouquinho, antes de rodar a modelagem de equações estruturais, a gente passou por toda a validade do modelo de mensuração também, calculando confiabilidade, alfa de Cambridge de confiabilidade composta, a validade convergente através do AVE, a validade discriminante através do Fornell-Laker, para garantir que o modelo de medição ele fosse robusto. Então, na primeira tabela, que é a estatística descritiva, a gente vê aqui só média, mínima, máxima e desvio padrão. A gente chama a atenção que o maquiavelismo e o narcisismo foram os traços de personalidades mais presentes na amostra estudada. Então, mostrando aí que esses auditores tinham ali características como manipulação e estratégia tática, né, que são os maquiavélicos, e os narcisistas, a grandiosidade, percepção de visão e carisma, né? Como menor traço, a gente vê aqui o sadismo, com a menor média,
mostrando aí que, como já era esperado, porque é o traço que normalmente na literatura já se aponta como o de menor presença na população de forma geral, é aquele auditor que tem o prazer na crueldade e na dominância, né, durante os trabalhos de auditoria. Quando analisamos aqui o teste de Kruskal-Wallis, as características, tentando identificar algumas divergências entre essas características, a gente vê que gênero, idade e Big Four foram as características que deram divergência entre os traços de personalidade. Então, demonstrando que, né, a gente fez também aqui alguns outros testes, né, para poder identificar essas diferenças, e olhando as médias também, a gente vê que o gênero, ele vai diminuindo os traços de personalidade de acordo com a idade. Desculpa. Gênero, a gente vê que os traços de personalidade sombrio são maiores nos indivíduos do gênero masculino. E nas Big Four, os traços de personalidade também se mostraram maiores para os auditores que pertenciam às empresas de Big Four, ou seja, as grandes firmas de auditoria. Lorena, mil Oi? perdões, mas o que que é o que que é esse entre grupos? É porque quando a gente faz o teste de Kruskal-Wallis, a gente faz entre os grupos e nos grupos, dentro dele próprio e fora deles, para Tá, fazer a distinção. mas o que que são os grupos? São os 4 julgamentos? Não, é o Os traços? gênero, Ah, o né? gênero. Gênero. Ah, É então feminino, 2. masculino, Ah, tá. idade. É porque você não viu o perfil, como a gente estava conversando, né? Quando a idade são 4 faixas, escolaridade são a graduação, especialização, mestrado, por isso que é importante, né, o perfil, como você me falou. Big Four é não Big Four e Big Four. Então, é esses os grupos em cada um desses itens, certo? Então, aqui é o resultado, né, como eu falei para vocês, do modelo de mensuração, mostrando aqui, ó, a confiabilidade composta, o alfa de Cambridge, de acordo com os itens, né, acima de 0,7 na literatura, o AVE também, e aqui o Fornell-Laker, mostrando aqui que a raiz quadrada, né, está sempre superior aos valores dos construtos aqui, mostrando que o modelo estava tranquilo para ser rodado. Aqui nós temos o resultado da modelagem de equação estrutural. Foram rodados 2 modelos. O primeiro modelo foi rodado com base no construto da arquitétrade, né? Que a gente fez uma análise fatorial para criar esse construto que tinha as características que são comuns aos 4 traços. Então, a gente rodou a análise fatorial, criando esse fator que chamado da arquitétrade, que foi calculado e visto a relação aqui com os PAs. Então, nós vimos aqui um R ao quadrado de 28%, que já era esperado, porque nós estamos analisando aqui, né, uma variável com outra, e o resultado mostrou-se aqui estatisticamente significante, demonstrando que, sim, os traços de personalidade sombrio do auditor, ele influencia o julgamento do PAA e o influencia de forma negativa, né, de acordo aqui com o coeficiente estrutural do resultado da modelagem de equação estrutural. E isso confirma a hipótese geral da pesquisa, né, de que auditores com elevados traços de personalidade, devido às suas características, como eu falei, como insensibilidade e impulsividade, vai influenciar de forma negativa. No segundo momento, a gente rodou uma segunda modelagem de equações estruturais para a gente investigar aí como seriam se essas características, né, esses traços de personalidades, influenciariam de forma igual quando analisados individualmente. Então, quando a gente roda aqui maquiavelismo, narcisismo e psicopatia, a gente vê que os 3 primeiros traços, eles sim influenciam estatisticamente significante, né, a relação, influenciam o PAA, né? Tem uma relação aí também negativa, seguindo o mesmo efeito aqui do Dark Tetrad. Entretanto, a gente chama a atenção que o sadismo, ele não influencia o julgamento do PAA. O que também já era de se esperar pelo pequeno nível, né, dos traços que a gente identificou, e também porque o sadismo, ele é o único traço socialmente aversivo que não oferece nenhuma vantagem em termos de cumprimento de meta. Então, era algo que já se esperava. Então, dessa forma, concluindo aqui o nosso trabalho, então nós tivemos aqui evidências empíricas, né, que dão indícios e corroboram que os traços de personalidade sombria, o Dark Tetrad, influencia, sim, o julgamento dos principais assuntos de auditoria e o influencia de forma negativa.
e isso baseado nas características da literatura, né, como a gente já falou aqui, que Jones e Pauls trata muito claramente como insensibilidade, impulsividade e manipulação, né, vai influenciar de forma negativa, diminuindo a quantidade desses PAs divulgados. Então, isso cai a qualidade da informacional do relatório de auditoria. Identificamos também que, ao analisar individualmente, esse efeito, ele não como é que eu posso dizer? Ele não é igual para todos os traços. Então, a gente tem aí a exceção do sadismo, que não tem efeito quando analisado individualmente. Então, esse trabalho contribui para a literatura comportamental e para a auditoria. Primeiro, na literatura, com essa interseção aí, né, da psicologia à prática da auditoria, trazendo evidência empírica, sim, que existe assim, uma influência, né, entre esses traços e o julgamento do auditor. Contribui para o mercado e para as firmas de auditoria, para o mercado, para os órgãos reguladores, ao mostrar aí as evidências empíricas que existe um viés comportamental desse auditor, os órgãos reguladores, eles têm aí como se precaver, criando mecanismos e regulamentações que possam lidar com esse viés cognitivo do auditor, e as firmas de auditoria, da mesma forma, criar esses mecanismos e também, né, utilizar isso nas seleções, na hora de selecionar esse auditor, para adentrar esse universo da auditoria. Em relação à limitação do estudo, nós temos aí o período de levantamento dos dados, que foi no momento da pandemia, que foi muito desafiador. Nós temos uma população que foi apenas a unidade dos auditores registrados no IBRACON. Já dou como sugestão para quem quiser replicar essa pesquisa, utilizar os auditores registrados no CNAE, que você pega um universo bem maior. E a última limitação da pesquisa foi o autorrelato, né? Como a gente utilizou de questionários, então ali poderia ter uma resposta com viés, né, comportamental daquele auditor querendo atender, né, a um comportamento que, na verdade, ele não faria na prática. Como sugestões para próximas pesquisas, como eu disse, eu dou a sugestão de modificar a população, mas melhor do que isso é utilizar outros tipos de julgamentos. Julgamentos que envolvam todo o processo da auditoria, desde o seu planejamento, na execução, até a sua emissão do relatório. Então, procurando julgamentos relacionados à materialidade, à continuidade, a procedimentos de auditoria e, por último, ao tipo do relatório de auditoria. Então, essas são minhas principais referências utilizadas no trabalho. Obrigada. Obrigada, Lorena. Viviane, ele não veio, né, o Gabriel? Ele não entrou, eu mandei mensagem para Então ele. a gente coloca a gravação dele, pode ser, Sérgio, por favor? Eu até tenho, eu tô com a apresentação aqui, Márcia, se quiseres. Sérgio, está fechado. Oi. Então, tá tranquilo, eu posso postar, se você preferir apresentar, Você tranquilo. prefere apresentar ou a gente coloca a gravação? Eu acho que eu apresento. Assim Tá, também eu justifico que eu estou aqui. tá. Olha, a gente tem prestação de contas para fazer depois, hein, pessoal? Tá tudo sendo Deixa eu gravado, tá colocar. lembrando? Melhor, né? Melhor apresentar. Vamos lá. É tão bom vir a evento. Deixa eu só deixar aqui no último. Não tenho tanta familiaridade com o Zoom. A gente mexe mais com o Meet lá. Perfeito. Olha aí. O professor ainda sabe digitar as coisas. Bem, pessoal, somos só nós quatro na sala? São todos os 7. autores e o Sérgio, que é Somos assessor, e uma pessoa assistindo, um participante. Tá certo. Então vamos lá. Meu nome é Viviane, eu sou professora do PPGCC, da Federal da Viviane, Paraíba. só que tá nas referências. Tá nas referências? Para mim abriu só um instantinho. Só voltando aqui. Aparentemente tá no áudio, não tá? Na gravação. Tem uma foto dele. Sim, mas
Eu estou com o PowerPoint ok. aberto Tá. aqui também. Deixa eu só verificar se eu está com a tela certa. Porque aí eu tenho que alternar do começo. Está aparecendo aí a projeção do começo? Sim, agora tá no Eu primeiro acho que se você slide. apresentar, se você clicar Esse em aqui? Mudou apresentação o de slide? slides, Mudou para contexto? Sim, mudou para o primeiro. Não, não mudou. Não. Mudou? Não. Ele não está no modo de apresentação. Você vai ter que ir clicando aqui do ladinho, um por um. Vai funcionar. Eu tô achando que o que ela tá aí é o que da gravação Não, dele, né? Não? não é. Deixa eu É interromper esse não? compartilhamento. Devo estar com duas telas abertas, ó. Apresentação de slide, deixa eu fechar esse aqui. Opa, agora eu fechei todo. Vou abrir só um arquivo. Certo. O começo. Agora eu abro aqui. Compartilhar. Pronto, pegou a tela? Sim. Eu tenho que trocar de tela para apresentar, peraí. eu acho que tem uma setinha aí embaixo aí, ó. Mas ele compartilhou, mudou a tela? Não. Não. Interromper esse compartilhamento, interrompeu, né? Eu acho que você pode ir clicando aqui, dois, três, tipo, mais ou menos quase que o que a Lorena fez, assim, e tá bom. Não tem problema. Não mudou a Dá tela para aí, ver, né? né? Oi? Dá para ver se sair clicando do lado aí. Dá para ver direitinho Você aqui, tá não sei. vendo os slides pequenininho aqui do lado esquerdo? Pronto. Isso, Aqui, mudou? isso. Tá, Daí vai então eu clicar. vou ter que apresentar como a Lorena apresentou. Isso. Uhum. Beleza. Então, eu sou a professora Viviane, da Federal da Paraíba, e vou apresentar o trabalho dos meus dois alunos, o Daniel, que já defendeu, e o Gabriel, que é meu outro orientando. Aí as meninas prepararam o texto para a apresentação aqui do SEMEAD. Ele foi desenvolvido no contexto de organizações não governamentais, então os meninos estudaram organizações do terceiro setor da Paraíba. Eles utilizaram basicamente nós utilizaram como base Souza, de 2017, e replicaram os indicadores, né, os índices de transparência nas ONGs. Então, eles verificaram somente a transparência nessas ONGs que mantêm o seu certificado de SEBAS, que por si só já seria uma prerrogativa de necessidade de exercitar a transparência aí como item de governança, né? E também por conta da própria prestação de contas que é necessária para continuar a receber os recursos, tanto de entidades governamentais quanto de doadores particulares, né? Então, ele vem nesse contexto que as ONGs são necessárias para complementar aí o trabalho onde o Estado não alcança e o setor privado também não tem interesse de manter serviços, e para isso a transparência é algo muito necessário aí por questão de prestação de contas de recursos. A internet vem se tornando uma ferramenta cada vez mais acessível e eficiente para essa divulgação, né? Esse é o método principal dessas ONGs, e também fica bastante barato trabalhar com a internet. Então, as organizações podem e devem manter uma boa comunicação e transparência para com os seus doadores. Então, a justificativa da pesquisa se dá, esse recorte em relação às entidades que mantêm o SEBAS,
por conta da imunidade tributária e facilidade de acesso a outros subsídios e transferências governamentais para as ONGs. Então, necessariamente, quando você recebe recursos, tanto público como privados, você precisa manter a transparência, mas ainda há lacunas significativas na divulgação dessas informações financeiras, né? O que vai afetar a sustentabilidade. Obviamente, para receber mais recursos, é preciso que as ONGs mantenham sua prestação de contas ou contabilidade em dia e, principalmente, a comunicação com os entes doadores, né? Com seus financiadores, por conta de manter e conseguir manter essas questões de imunidade. Então, a ideia é medir esse índice de divulgação, que já foi trabalhado por Souza, que já vem de um outro instrumento, e medir esse índice de divulgação somente com as ONGs lá da Paraíba e, especificamente, a delimitação entre ONGs que detêm os SEBAS, né, que necessariamente deveriam exercitar a transparência. Então, a amostra incluiu 16 ONGs certificadas, foram verificados 3 itens de acordo com o instrumento de Souza, e eram divididos entre 3 aspectos aqui: o organizacional, o financeiro e o operacional. E a análise, então, assim como o instrumento original de Souza, previa atribuição de peso 1 para itens presentes e 0 para os que não haviam. Então, uma frequência simples foi observada, basicamente um estudo bem documental, de base mesmo, de mapeamento do que se faz, é um estudo preliminar, que foi preliminar à dissertação do Daniel. Tanto os aspectos organizacionais, destaque-se a questão de estatuto, que não é divulgado, uma coisa simples que poderia estar na internet, dentro das páginas, e não está, né? Seguido aí de um dado extremamente importante, questão aí de equipe gestora. A gente sabe que muito da cara das ONGs se dá por seus coordenadores, seus gestores. Sobre os aspectos financeiros, então, um destaque para a não divulgação ali dos relatórios exigidos pela ITG 2002, a gente ressalta que é de 2002, a gente está em 2024, as contabilidades ainda não estão adequadas em termos de quantidade de relatórios, então a gente sabe que do que vinha sendo praticado, somente os demonstrativos tradicionais estavam sendo divulgados, e aí a gente tem essa mudança com a ITG, 2002, desculpa, 2002 é o número, eu acho que ela é 2010, a vela antiga também, tá? E aí ela ainda ainda não tem sido exercitada. O parecer da auditoria também é bastante falho. Entretanto, a maioria dessas ONGs, por se tratar da realidade paraibana, são ONGs que, apesar de manter os SEBAS, ainda são pequenas instituições, diferente de outras realidades do nosso país. Os relatórios também não estão atualizados, o que é um problema em termos de transparência dos recursos. Quanto aos aspectos operacionais, todas as ONGs apresentam os programas e projetos que realizam. Isso aí é muito importante para a captação de recursos e também para prestar contas para a comunidade, né? E aí eles se utilizam de diversos recursos de comunicação para dar essa evidenciação necessária, que a transparência requer. Então, sobre esses 3 pilares principais, que é baseado no instrumento de Souza, a conclusão é que, de modo geral, há uma boa transparência nas operações, porque se divulgam os programas e projetos com diversas fontes de evidências, não somente dados quantitativos, mas qualitativos, acompanhados aí de muitas imagens, né? E como ponto fracos, então, a fragilidade na divulgação dessas informações financeiras. E aí a gente se pergunta, principalmente pela não adequação à ITG 2002, se pergunta se a contabilidade vem sendo feita de uma forma mais assertiva, de uma forma mais gerencial, se poderia ser mais atuante nessas ONGs aí, né? A gente sabe também que muitos contadores trabalham em serviço, fazem essa atividade de modo voluntário, e aí as ONGs isso acaba sendo uma outra fragilidade por conta de não ter uma contabilidade melhor estruturada. E a recomendação, então, do estudo é que as ONGs precisam melhorar essa divulgação financeira nos seus sites,
aumentando aí as condições de confiança e sustentabilidade. Como limitações, né, foram apenas 16 ONGs do estado da Paraíba, entretanto, representa aí uma fotografia do momento do estado da Paraíba, em termos de organização de entidades do terceiro setor, e novos estudos, assim como, né, a partir de Souza, poderiam explorar outras regiões e ampliar também com outros índices que compõem esses indicadores nas 3 dimensões propostas aí por Souza, para uma análise de transparência das instituições do terceiro setor. Essas são as principais referências e eu agradeço pela participação. Obrigada, Viviane. Então, agora a gente vai passar o vídeo do artigo da Juliana. Um minutinho, por favor. Estão vendo a minha tela? Sim, Sim, tá tranquilo? Então, peraí. Tudo, determinantes da adoção de Tudo certinho? prezados. Meu nome é Juliana e irei sim. apresentar o Só estudo tá baixo. de rede de Peraí, deu um consumidores erro não aqui. derivativos realizado em conjunto com a Laura Edith. Ao longo dos últimos anos, percebe um crescimento do uso dos instrumentos financeiros pelas empresas com o objetivo. Eu não estou conseguindo escutar, não. Vocês estão? Não. Quem sabe você apresenta, Juliana. Vai lá, você consegue. Tá certo. Eu só não garanto os 8 minutos, mas Tudo bem, tudo bem. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Tá, então posso compartilhar então novamente? Tenta, vamos ver. Vamos lá. Acho que a Juliana apresenta. Vamos tentar. Vamos lá. Bom, eu abri aqui, vocês estão vendo já? Mas a gente vê, mas a gente não escuta. Tá, vamos O então som lá. tá muito ruim. E irei apresentar o estudo Determinantes da adoção de Hedge Account com instrumentos financeiros não derivativos, realizado em... Tá tudo tranquilo? Posso Dá. dar o play? A gente aumenta o som aqui no... Deixa eu ver. Solta, vamos ver. Vamos lá. Conjunto com a Laura Edith. Ao longo dos últimos anos, percebe um crescimento do uso dos instrumentos financeiros pelas empresas com objetivos diversos, dentre eles de proteção, que seriam os hedges. Então surgiu essa metodologia de hedge account, que seria uma forma de mostrar vínculo entre o instrumento financeiro de proteção e o objeto protegido para maior transparência nas informações contábeis. E o hedge account pode ser realizado tanto com os derivativos quanto os instrumentos financeiros não derivativos. E os derivativos têm uma característica importante que seria a alta alavancagem,
Ou seja, se não for usada adequadamente, ela pode afetar o desempenho da empresa. E, por outro lado, essa forma de proteção pode ser realizada com instrumentos financeiros não derivativos que não necessariamente têm esse mesmo nível de alavancagem e pode oferecer essa proteção. Então, diante disso, propõe-se a seguinte questão de pesquisa. Quais são os determinantes para que uma empresa de capital aberta opte por utilizar o hedge account para instrumentos financeiros não derivativos? Então, o objetivo seria verificar os determinantes para que uma empresa de capital aberta opte por esse hedge account com não derivativos. Então, a justificativa seria conhecer o perfil dessas organizações que realizam essa forma de proteção contra as volatilidades presentes no mercado, se necessariamente adotar somente os derivativos como forma de proteção. A metodologia adotada, então, a amostra dessa pesquisa foi composta por 70 empresas, são empresas que estavam compondo o índice Bovespa de abril de 2024 e são empresas não financeiras. Os dados foram coletados a partir das demonstrações financeiras e das notas explicativas do exercício de 2023, que foi o último disponível, e a partir dos estudos anteriores sobre determinantes de hedge account, foram observados 5 indicadores mais recorrentes desses estudos, que foram utilizados para a hipótese dessas pesquisas. Esses indicadores são o tamanho, a relação de capital de terceiros de longo prazo em relação à dívida total, relação de capital de terceiros e patrimônio líquido, índice de cobertura de juros e lucratividade. Então, as hipóteses seriam verificar se esses índices podem ser considerados determinantes para a adoção do hedge account com não derivativos. O modelo econométrico dessa pesquisa foi a regressão logística, em que a variável dependente assumia o valor 1 quando fosse verificada a ocorrência de hedge account com não derivativos e 0 quando a empresa utilizasse hedge account somente com instrumentos financeiros derivativos ou não realizaria hedge. E as variáveis independentes são os indicadores propostos nas hipóteses desse estudo. Os resultados mostraram que 11 empresas realizavam o hedge account com instrumentos financeiros não derivativos entre as 70 empresas estudadas. E 59 empresas utilizavam o hedge account com instrumentos financeiros somente com derivativos ou não realizavam hedge. Em relação à estatística descritiva desses indicadores, de forma geral, observa-se uma certa homogeneidade do resultado dos indicadores, uma vez que, como no caso do capital de terceiros de longo prazo, o ROI e o tamanho, percebe uma média e mediana bastante próximas, mostrando que não há muita variabilidade entre esses resultados. E para prosseguir com o modelo de regressão logística, inicialmente é importante observar o nível de correlação entre as variáveis independentes. Então, foi aplicada a correlação de Pearson entre as variáveis e foi observado que apenas a variável índice de cobertura de juros e ROI tem maior correlação entre elas, de 0,37, mas essa correlação ainda é considerada uma correlação fraca. Então, essa fraca correlação mostra, entre as variáveis independentes, mostra que elas estão adequadas para seguir com a aplicação da regressão logística. Então, a primeira tabela observada, obtida da regressão logística, mostra que apenas a variável tamanho foi significativa ao nível de significância de 5%. Os demais indicadores das variáveis independentes não foram significativos, então foram rejeitados. Em relação ao efeito marginal do modelo de regressão logística, esse efeito marginal busca observar o quanto da variação da variável independente afeta a probabilidade de ocorrer o evento estudado, que no caso é o uso dos não derivativos para hedge. Então, esse resultado mostrou que a variável tamanho, ao aumentar a variável em um ponto percentual, ela afeta de forma positiva em 0,1 a probabilidade de ocorrer o evento de uso de hedge account com instrumentos financeiros derivativos. E essa variável também foi a única que foi significativa ao nível de significância de 1%. As demais variáveis não foram significativas.
para buscar avaliar a qualidade desse modelo, na tabela, na coluna à esquerda, são colocados os valores que foram observados nesse estudo, de quanto de empresas que adotam e quantas empresas não adotam o Hedge Account com não derivativos. E na coluna do meio seria a previsão do modelo, de quantas empresas adotariam ou não a partir do modelo proposto. Então, esse resultado mostrou que, pela previsão do modelo, apenas 2 empresas adotariam o Hedge Account com não derivativos, enquanto o que foi observado foi 11. Então, o nível de acerto desse caso foi de 2 entre 11, mostrando uma acessibilidade de 18,18%. E enquanto a previsão para as empresas que não adotam o Hedge Account com não derivativos, o modelo conseguiu acertar 58, enquanto a observação foi que 59 empresas não adotam. Então, o nível de acerto de previsão desse modelo foi de 58 e 59 observações, mostrando uma especificidade de 98,31%. Então, o percentual total de classificação correta desse modelo foi de 60, ou seja, 2 mais 58, em 70 observações. Então, o nível de classificação correta foi de 85,71%. Os resultados desse modelo mostrou que apenas a variável tamanho foi significativa ao nível de 55%, enquanto as demais variáveis não foram significativas. Por isso, não se pode rejeitar a hipótese 1 de que o fator tamanho pode ser um possível determinante para a adoção do Hedge Account com instrumentos financeiros não derivativos, ou seja, o que infere-se que empresas maiores tendem a ter equipes mais profissionais na questão da gestão de risco. Já as outras hipóteses mostram que esses indicadores não têm influência na questão de adoção de Hedge Account como derivativos. Então, essa presente pesquisa buscou contribuir com meio de métodos estatísticos para conhecer os indicadores financeiros que podem ser considerados determinantes, que possam sinalizar essa escolha contábil pelo uso do Hedge Account com não derivativos. Obrigada. Obrigada, Juliana. E o último artigo é o da Lorena. Lorena, você quer apresentar ou você gostaria de colocar a sua apresentação ao vídeo? Bom dia. É que eu tô com um problema de internet aqui na minha casa e eu não tô conseguindo acessar pelo meu notebook, eu só tô pelo celular. Aí eu gostaria que colocasse um vídeo. Tá ok. Deixa comigo. Aí qualquer coisa, depois a gente abre para discussão. Tá. Enquanto isso, Juliana, o teu trabalho é fruto do quê? Foi, na verdade, uma primeira em que eu já estou estudando sobre discursos de hedge e derivativos para o mestrado. Então, eu já vi, nos primeiras pesquisas que eu já estou fazendo, lendo as notas explicativas, eu vi essa questão dos não derivativos também apresentando. Aí eu achei que poderia ser um trabalho que eu poderia trazer. Tá, Então, não é fruto de uma disciplina, é um artigo teu em relação ao teu interesse já do mestrado. isso. Tá. Porque o da Viviane, ele era uma ideia da dissertação do Daniel. É a primeira parte, né? A parte de mapeamento. Tá, Aí, a partir desse mapeamento, ele foi para estudo de caso porque aí ele já conheceu o campo, né? E sim, aí ele conseguiu, por representatividade, selecionar a amostra interessante para um qualitativo, né? Que aí o critério é representatividade e não sim, nenhum critério estatístico. sim. E o seu, Lorena? O seu trabalho é fruto do quê? Ou O da... fruto da tese. Esqueci que... Duas Lorenas. É, O meu também é do TCC. é do TCC. Isso. Tá. Já estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ai, ficou o botãozinho aqui do lado.
Glauber ou Tatiana. Ativos biológicos. Vocês estão escutando? Não. É que eu acho que na gravação ficou um pouquinho baixo mesmo. Eu já aumentei o máximo aqui. Posso continuar? Mas não se escuta nada. Ó, Nada. Eu também já tô no máximo aqui. O da é. Juliana eu consegui ainda escutar no máximo, mas agora Ó, não. a Lorena tá aí? A Lorena saiu. Tá voltando. De repente vai passando o slide, ela vai falando, não sei. Isso, pode ser. Eu falo enquanto alguém passa o slide para mim, por favor. Eu não sei se, assim, na realidade eu vou pausar o vídeo. Aí você fala pra mim, ó, passa, aí eu passo, ó. Então, por Tá bom, exemplo, pode ser. aí eu pauso aqui, aí você fala e depois eu solto o vídeo, pode ser? Tá. Pode voltar no primeiro, por favor? Aí, vamos ver se eu vou conseguir. Consegui. Isso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lorena e eu produzi esse trabalho com orientação do José Glauber e também com o Paulo e a Tatiana. Eu sou da Universidade Federal do Ceará. Acabei de me formar agora nesse semestre. E o tema do nosso trabalho é ativos biológicos e relevância informacional, análise no mercado acionário brasileiro. Pode passar, por favor. Ele tá indo, demora um pouquinho. Uhum. Pronto. Então, a escolha do tema foi porque a gente estava estudando a respeito do ativo biológico e nós sabemos que o Brasil hoje tem essa força do ativo para o produto interno bruto. E no CPC 29, em 2009, ele resolveu convergir as normas, né, internacionais EAS 41, que fala do ativo biológico, para o CPC 29, que fala sobre reconhecimento, mensuração e divulgação própria do ativo biológico. Então, nós decidimos entrar nessa área. Pode passar, por favor. Se eu conseguir por aqui, peraí. Como problema de pesquisa, a gente resolveu analisar qual a relevância informacional que sobre o ativo biológico pode estar impactando no valor de mercado das empresas listadas na Bolsa Brasileira, que é a B3. Então, o objetivo do nosso trabalho, ele é investigar esse valor informativo da informação contábil dos ativos biológicos para o valor de mercado dessas empresas. E a gente levantou a hipótese de que pode impactar positivamente o valor das empresas quando elas divulgam a respeito. Pode passar, por favor. E justificando o nosso trabalho, o nosso estudo ele pode estar auxiliando os investidores quando eles estão analisando o mercado para estar fazendo as suas melhores opções e também ajudando as empresas, para elas estarem divulgando da melhor forma possível e demonstrar que quando elas divulgam, elas estão melhorando o seu valor de mercado e que é uma informação muito, muito relevante. Pode passar, por favor. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido para a gente ir já logo para os resultados e não ultrapassar os 8 minutos. Como referencial teórico, nós tivemos alguns autores que falaram sobre a divulgação, muitos autores iam nessa área de divulgação e valor justo, e mais estudos próximos ao nosso, que é avaliar essa informação do ativo biológico com valor de mercado, nós tivemos apenas dois, que é um nacional e internacional. Pode passar e a gente pode ir para a metodologia. Isso. Na metodologia, nós pegamos 34 empresas no exercício de 2020, 21 e 22. Pegamos 3 anos nos subsetores de agropecuária, alimentos processados e madeira e papel.
Aí, para coletar os dados, nós utilizamos as demonstrações contábeis que as empresas divulgam lá no site da B3, que é o balanço patrimonial e as notas explicativas. Para rodar o nosso modelo, nós utilizamos a regressão linear de Collins, que é uma adaptação de Walson, que ele visa analisar essa relação das variáveis independentes, que seria a informação contábil, com a variável dependente, que é o valor de mercado, se as variáveis independentes impactam a variável dependente. Para processamento dos dados, nós utilizamos o software Stata. Pode passar, por favor. Indo para a análise dos resultados, primeiramente nós analisamos a divulgação. Se as empresas elas divulgam ou não, quanto que elas divulgam, e o subsetor que mais divulgou a respeito dos ativos biológicos foi o papel e madeira, seguido dos subsetores de agropecuária e alimentos processados, que eles divulgam menos. Nós analisamos também que poucas empresas elas divulgam lá no balanço patrimonial, mas mais da metade das empresas não divulgam nada a respeito nas notas explicativas. Então, eu tenho lá um número, mas eu não sei do que se refere quando eu vou olhar nas notas explicativas. Analisando também em relação ao ativo total. Eu tenho o valor de ativo biológico, quanto isso se refere ao ativo total da empresa. Quando eu vou divulgar esse tipo de informação, por exemplo, no subsetor de alimentos processados, eles têm muitos ativos biológicos e ele passa por um período de transformação muito curto, então, tipo 2, 3 meses. E como a divulgação ela é feita correspondente a um período maior, grande parte desse ativo biológico já não é ativo biológico mais, ele é estoque, por exemplo, né? Tipo um frango que antes ele era ativo biológico, agora ele já é um estoque para vender, para venda. E mesmo assim, esse tipo de ativo, ele alcançou 10% em relação ao ativo total daquela empresa. Então, ele é intrinsecamente ligado à atividade operacional dela. Já o subsetor de madeira e papel, que ele tem ativos biológicos que ele passa por uma transformação biológica bem maior, então esse ativo ele está por períodos bem maiores dentro da empresa. Ele passa por um período longo. Então, e nesse subsetor, esse tipo de ativo ele conseguiu alcançar lá mais ou menos 18% em relação ao ativo total. Pode passar. Agora, nos nossos estudos a respeito da regressão linear, nós analisamos, como eu disse antes, as variáveis com a variável dependente, que é o valor de mercado. No primeiro modelo, nós podemos ver que nós pegamos as variáveis patrimônio líquido e lucro líquido para analisar o valor de mercado. E nós vimos que esse tipo de informação ele é muito relevante e impacta significativamente o valor mercado das empresas. Ou seja, os investidores, quando eles vão analisar, eles olham diretamente esses valores para estar analisando as empresas e tomar suas decisões. Como eu marquei de amarelo, é, essas variáveis elas alcançaram quase 80% para explicar o valor de mercado das empresas. Então, é um valor alto e isso, o nosso resultado mostra que impacta, sim, a decisão dos investidores. No modelo 2, nós acrescentamos a variável bio. Essa variável bio é quando a empresa ela divulga no balanço patrimonial, eu coloco 1, e quando ela não divulga, eu coloco 0. Então, quando a gente acrescentou essa variável, nós vimos que a explicação do valor de mercado aumentou mais ainda. Então, essa informação, quando ela tem lá no balanço patrimonial, ela é capaz de impactar mais ainda o valor de mercado e a tomada de decisão desses investidores. Outra informação que a gente conseguiu com esse modelo é que ela pode estar associada ao fluxo de caixa das empresas, aos fluxos de caixa futuro da empresa. No terceiro modelo, nós tiramos o valor do ativo biológico do patrimônio
do patrimônio líquido e acrescentamos como uma variável independente. O resultado mostra que quando a gente tira esse valor biológico do patrimônio líquido, nós temos que esse impacta negativamente o patrimônio líquido, porque como ele tem grande representatividade na operação, na atividade operacional da empresa, então, quando eu tiro, eu diminuo muito o patrimônio líquido, e isso impacta a visão dos investidores quando eu vou analisar o patrimônio líquido, mas quando ele avalia, ele analisa a variável a informação contábil do ativo biológico, e isso traz resultados significantes e bem positivos para a análise desses investidores. Pode passar, por favor. No modelo 4, a gente acrescentou, nós utilizamos o primeiro modelo lá, que eu tenho o valor do ativo biológico dentro do patrimônio líquido, e acrescentamos a variável divulgação, que é aquilo que eu disse, se a empresa ela divulga ou não a respeito. Os resultados não foram tão favoráveis, até baixou um pouco o poder de explicação do modelo, que é porque a gente fez outro estudo por trás e vimos que as empresas, por exemplo, em 2020, ela foi lá e divulgou a informação que tinha tantos ativos biológicos, tantos era maduro, tantos imaturo, e quando eu vou no próximo ano, ela ia e só mudava os valores. Então, os investidores, quando eles veem que a mudança só é apenas de valores e não de uma informação importante, eles acabam, essa informação, então, ela não é tão relevante para mim, e eu não vou estar ficando, perdendo muito tempo analisando minuciosamente isso. E que foi o que o nosso modelo mostrou, que baixou o poder de explicação, baixou a estatística. E no modelo 5, nós acrescentamos a variável bio e a variável do valor monetário do ativo biológico como variáveis independentes. Então, mas esse modelo ele ficou um pouco perturbado e a gente não conseguiu tomar nenhuma conclusão com isso. Então, ele praticamente foi um modelo inviável. Já no modelo 6, a gente colocou essas duas variáveis como uma só, como uma variável moderadora. Então, é como se se os investidores eles analisam o balanço patrimonial e a nota explicativa junto e não separadamente, eu consigo aumentar o poder de explicação do ativo biológico para o valor da empresa. Então, ela é muito mais satisfatória e bem mais relevante para os investidores. Pode passar, por favor. Para concluir o nosso trabalho, né, os resultados ele indicam que sim, a nossa hipótese ela estava assertiva de que a informação contábil do ativo biológico ela pode estar impactando positivamente o valor de mercado das empresas que possuem ativo biológico, que a gente pesquisou, que foram os subsetores de agropecuária, alimentos processados e madeira e papel. Já referente ao impacto que o valor do ativo biológico tem no balanço patrimonial, nós vimos que ele pode impactar negativamente quando retirado do balanço patrimonial, e isso foi o que eu expliquei, ele está diretamente relacionado com a atividade operacional da empresa. Então, esse tipo de empresa, ela tem como atividade operacional lidar diretamente com ativo biológico. Então, quando eu tiro isso, eu tiro grande parte de ativo que essa empresa tem. Já a respeito da divulgação, quando ela analisa só a divulgação, ela não é relevante, mas quando eu trago esse tipo de divulgação descritiva junto com a divulgação monetária, ela é bem mais positiva, ela é relevante, capaz de auxiliar esses investidores a estar analisando as demonstrações contábeis das empresas no mercado, e ela é boa
para estar ajudando as empresas a trazer essa importância e esse diferencial que elas possuem e estar se destacando no meio de outros tipos de empresas, por exemplo. Pode passar, por favor. Aí, por fim, a gente tem as nossas referências, né, que nós utilizamos para estar analisando o nosso estudo. E eu gostaria de agradecer a atenção e vamos estar abertos à discussão. Obrigada. Lá no final eu coloquei só o título novamente. Parabéns, Lorena. Ótima Obrigada. apresentação. Que bom que o vídeo não deu certo, né? Porque você apresentou muito bem e você demonstrou um domínio que não é normal para alunos de graduação. Obrigada. Olha, eu fiquei assim encantada, tá? Parabéns. Você já está no mestrado? Não, eu terminei agora, eu me formei agora em outubro. Tá, mas você vai fazer mestrado, né? Porque se você sabe tudo que você já sabe, estando na graduação, imagina quando chegar no mestrado. Essa é a ideia do meu professor, mas eu tô pensando. Mas normalmente os professores, eles têm boas dicas, a Olha, gente tem bom olho, né, Lorena, Viviane? não, A gente tem bons olhos, assim, para conseguir captar pedras preciosas que apenas precisam ser lapidadas, mas elas são preciosas. obrigada. Eu vou começar pelo seu, tá? Fazendo algumas considerações assim. Por que 2020? Por que vocês pegaram 3 anos? Essa justificativa não está no trabalho. Por quê? É porque a gente iria, como a gente está em 2024, né? Mas eu comecei o estudo em 2023. Então, para pegar as demonstrações contábeis, eu só tinha fechado 2022 para trás. Aí a gente queria pegar um período maior, só que primeiro a gente pegou só 3. O intuito era pegar 5, mas com 3 a gente já deu uma amostra boa. Tá, porque assim, eu sei que isso funciona na prática, eu sei que a gente faz isso, sabe? Mas no papel, quando a gente vai para o documento, sempre precisa ter uma justificativa de por que aquele ano, o último ano, ok, é o último ano que a gente tem disponível e esse não precisa justificar porque é quando você tem a informação. Mas você precisa ter uma justificativa de por que você escolheu, tipo assim, o 2020. E aí você precisa, de alguma forma, não pode ser, porque eu queria 3, porque a gente tentou 5, porque precisa ir na literatura, buscar referências. Vocês podem justificar aí, por exemplo, o pós-Covid, né? Pegar então um período pós-Covid, pode ser uma justificativa válida. Então, alguma justificativa que tenha respaldo na literatura, você vai precisar buscar para colocar no seu trabalho. Porque esse teu trabalho, ele não pode parar aqui. Você tem coisas aí muito importantes, assim, coisas que servem para o nosso meio acadêmico e também para a sociedade de uma forma geral. Então, a minha sugestão é que vocês publiquem ele, tá? É um artigo que não pode ficar parado. E também você faz um comentário lá na sua metodologia que a sua pesquisa é bibliográfica. Eu sou professora de metodologia, né? Então, sabe como é que é, né? Professora de metodologia vai lá e olha todos os detalhezinhos de um artigo na sua essência, questão estrutural. O que você fez foi uma pesquisa. Eu nem uso mais essa expressão pesquisa bibliográfica com os meus alunos para não confundir. Eu faço que você fez uma busca de informações em referências para estruturar o seu referencial teórico. Mas quando a gente classifica a nossa pesquisa, a partir do 4. O que você apresenta no 3 é o que você vai fazer depois. E lá, depois, você tem uma pesquisa documental. Você pegou os documentos da empresa, tanto os demonstrativos quanto as notas explicativas, e foi a partir daí que você coletou os dados. Então, porque senão se fosse assim, todos os nossos estudos, todos seriam pesquisa bibliográfica. E não é.
Então, sempre a gente precisa pensar que o que a gente classifica dentro da parte metodológica, tudo que é estruturado dentro da parte metodológica, é o que vai dar sustentação para a parte de análise. O que passou, passou, tá? E então esse é um ajuste que precisa ser feito. E também tem uma coisa assim bem importante, duas coisas aqui no seu que me chamaram a atenção. O primeiro deles, que serve para todos, tá? Mas principalmente aqui no teu é onde que foi mais assim, apareceu mais. A gente não pode justificar os nossos estudos porque tem poucos estudos sobre o tema. A gente precisa sempre, ou na literatura, né? Eu e a Lorena, o artigo da Lorena, ele estava na sessão especial de Sapiens, então a gente já debateu bastante o artigo dela, em 1h30 só, o artigo dela, e a gente falou sobre isso, sobre a questão da expressão na literatura, tudo que a gente lê, tudo que a gente tem, os nossos artigos, eles são literatura. Então, é uma expressão que a gente deve evitar usar, porque está na literatura. Então, você utiliza o conteúdo e apresenta as referências em relação àquele conteúdo, porque isso é literatura. E justificar que tem poucos estudos não é uma justificativa válida hoje no nosso meio acadêmico. Um próximo avaliador vai chegar e vai dizer assim, tá, então você tem poucos estudos, quem sabe isso não é interessante. Então você precisa justificar de fato, mostrar, olha, foi estudado sobre isso, foi estudado sobre aquilo, foi estudado sobre tal coisa. E ainda existe, né, uma lacuna importante aí a ser debatida, que se trata disso e disso e disso, sabe? Vai direto no conteúdo, traz o conteúdo. A gente precisa, de uma forma geral para todos, eu me incluo, sabe? Eu tento, é uma parte assim que eu tenho batido muito com os meus alunos, nos meus trabalhos tenho tentado frisar isso de uma forma diferente. Quando a gente vai evidenciar a contribuição do nosso estudo, não é apenas normalmente os alunos fazem isso, eles fazem apresentam um objetivo. Meu estudo serviu para analisar isso e isso. Não. Você precisa trazer de fato qual é a contribuição para a ciência, para a questão teórica, para a questão prática, para as inferências, em relação ao conteúdo. A Lorena, se vocês perceberam na apresentação dela, ela tem uma linha falando sobre a contribuição que diz assim, esse estudo contribui para a auditoria e para a contabilidade, para mostrar que, não, a psicologia, para mostrar que a psicologia está ligada com a contabilidade, com a parte de auditoria. Mas quando ela apresenta, ela traz um monte de contribuições legais, efetivas, que não está lá na apresentação. E você fez mais ou menos a mesma coisa, né? Quando a gente está se expressando, porque você entendeu muitas coisas, você sabe qual é a contribuição do seu estudo. Mas quando vai para o papel, escrever é um pouco mais difícil, e aí fica aquela contribuição simplista, parece assim, mais um estudo, né? Mais uma Quem vai ler não entende, né, o que eu tô pensando. Isso é fato, olha. A gente sempre, o avaliador, o leitor, ele vai ler o documento. Então, as coisas essenciais, elas precisam estar no documento para que haja uma compreensão válida para o que você fez e que aquilo possa ser replicado e que você possa virar uma referência. Se o leitor olhar para o seu trabalho e ele tiver dificuldade de entender da onde você tirou os dados, como foi que você construiu a base de dados, como foi que você analisou os dados e qual é a contribuição, você não vai ser citado. E hoje em dia a coisa mais importante que tem no nosso meio é ser citado, é ser referência na área. E aí você apresenta 5 modelos. Assim, ó, eu vou frisar novamente, tá? Eu fiquei surpresa por ser um trabalho de TCC. Teus modelos estão, e a sua explicação assim, ó, tá fantástica. O trabalho tá bem escrito, mas tem um problema. Você tem uma hipótese, tá? E a hipótese é ampla, muito ampla. E não tem sinal nenhum, nem positivo, nem negativo.
E nas hipóteses, quando a gente faz a construção da hipótese, a gente sempre espera alguma coisa. Se eu for analisar uma variável com outra, esse sinal vai ser positivo. Se eu analisar tal variável com tal variável, isso pode ser negativo. Então, tipo, a gente precisa de ter um maior, um menor, um positivo, um negativo. Precisa ter uma expressão que diz que aquelas variáveis que estão sendo analisadas vão ser negativas, ou se aquelas variáveis que estão sendo analisadas, ela vai ter um resultado positivo. Isso é importante. Então, você precisa desmembrar aquela uma hipótese que você fez de acordo com os seus modelos. Porque você testou 5 coisas diferentes. E aí você conseguiu, você consegue responder, a literatura diz uma coisa, na sua explicação tá perfeito. Na sua explicação você diz, ó, a teoria disse isso e isso, eu encontrei isso e isso. Uns corroboram, outros não. Outros eu não encontrei nada, ok. Infelizmente você vai ter isso como resposta também, e isso não invalida o que você estudou. Se você simplesmente mostrou que, olha, estatisticamente, esse modelo ele não evidencia muita coisa, tá? Ok. É um resultado também. Não ter resultado também é um resultado. Significa que tem poucas variáveis, tem isso, tem alguma justificativa para isso. Então, com isso, você vai precisar trabalhar em todas as partes, né? Lá no referencial teórico, fazer a separação de acordo com com os teus modelos, e depois, na descrição, você já tem a descrição feita, mas você vai ter que trabalhar ela pelas hipóteses, respondendo elas. Vai ficar muito bom esse trabalho, tá? Tá, peraí. E a contribuição que eu já falei, que, gente, a contribuição, ela é um problema praticamente em todos os nossos trabalhos em relação a gente trabalha e não vende direito o nosso trabalho lá no final, né? É isso que está acontecendo. Tá. Eu vou voltar. Bom, eu vou fazer um resumão do trabalho da Lorena, tá? Rapidinho, assim. A Lorena, como a gente já discutiu, né? A Lorena, ela tinha alguns problemas de apresentação de hipóteses também, né? E a questão da contribuição, ela tem um bom trabalho, mas na apresentação, né, ficou simplista. E de uma forma geral, houve alguns problemas, tipo assim, algumas informações não estavam suficientemente explicadas dentro da parte metodológica. Até por questão de espaço, né, e teoria, né. O único que tinha teoria era o seu, Lorena, os demais não têm teoria, certo? Vocês não apresentaram teoria, né? Tá, né. Quando a gente tem uma teoria, quando a gente apresenta a teoria precisa estar evidenciada, tanto na introdução, quanto obrigatoriamente, né, no referencial teórico, e por consequência, na análise dos dados e nas contribuições finais. Então, tipo, eu sugiro, hoje em dia está sendo muito bem visto pelo meio acadêmico a apresentação de teorias nos trabalhos. Por quê? Porque mostra que vocês foram atrás para buscar qual é a fundamentação teórica, de fato, não referências, não a teoria de buscar autores que tratam sobre aquele tema, mas da onde vem, qual é a origem desse trabalho que está sendo estruturado. Então, evidenciar a teoria, quando a gente olha, a gente vê um artigo que tem teoria, nós como avaliadores, a gente já vê aquele trabalho com um olhar diferente. Tá? Isso já chama atenção. Significa que os autores eles já se debruçaram sobre esse trabalho de uma forma mais profunda, a ponto de dizer, olha, essa teoria vai explicar por que do comportamento das variáveis do meu estudo. Então, eu sugiro, a Lorena já tem, só estava um pouquinho, né, perdido ali, mas nos demais eu sugiro que vocês incluam a teoria. A Lorena tá me olhando assim, meu Deus, a Lorena, aluna, a TCC, né? Então, meu Deus, o que é isso? Não é difícil, não é difícil, tá? Você teve teoria da contabilidade lá na graduação, algumas teorias você estudou. Quando a gente trabalha value e relevância, quando a gente trabalha ativos biológicos, tem uma teoria fácil, assim, da gente conseguir dizer qual é a base. E não é tão difícil assim.
Conversa com o teu orientador, com certeza ele tem esse conhecimento e ele vai conseguir te ajudar. Caso contrário, a gente vai perguntando pedindo ajuda para o meio acadêmico aí, o meio acadêmico te ajuda. Mas o value relevância é uma variável que ela tem teorias que fundamentam ela. E aí você precisa só verificar se essas teorias que fundamentam o value relevância estão casadas com a questão do ativo biológico, tá? E aí dá para fazer um bom trabalho aí, tá? Um bom trabalho. Deixa eu voltar aqui para as minhas. Tá. Viviane, eu tenho um questionamento que não tá no trabalho. Tá, eu até entendo que eu sei por quê, né? Mas isso não pode ser uma justificativa. Por que o estado da Paraíba? Sim, claro, é o que a gente ensina para eles, né? As questões, não posso fazer um estudo por acessibilidade, entretanto, o acesso é importante. Como esse era uma fase preliminar, um estudo basicamente, serviu para mapeamento. Claro que o objetivo do estudo não era esse, mas era uma familiarização do Daniel com as entidades sem fins lucrativos da Paraíba para verificar quais delas seriam efetivamente relevantes para o estudo de caso dele. Então, ele escolheu a Paraíba, mas, obviamente, a acessibilidade não é o fator de importância, né? Mas o que estava por trás disso não era nenhuma acessibilidade, era uma questão de conhecimento de campo mesmo. Mas Sim, eu não me recordo em detalhes, porque às vezes também, Márcia, a gente sim. perde os detalhes quando está na orientação. Eu não me recordo se ele escreveu ou não, mas sim, eles tinham a instrução de justificar do que é a importância, né? A Paraíba tem muitas ONGs, mas elas são bem incipientes em relação a outros estados. E a questão de baixo índice de SEBRAS também seria caso ele não tenha escrito, também seria uma justificativa para escrever e incluir. Vou deixar anotado isso aqui para fazer essa verificação mesmo. Eu senti essa falta, né? Porque você fala sobre Paraíba, aí quando eu vi que vocês eram da Paraíba, você tá. Tá. Mas como isso não é justificativa, né? Não, Até não é. porque a informação estava disponível, né? Então, por que só a Paraíba? Então, é a mesma questão a mesma coisa do ano, né? Precisa de alguma forma encontrar uma justificativa que, que dê o respaldo aí da questão Da escolha. de escolha, é. Escolha do recado. Às vezes, eu tenho um artigo que eu acabei não publicando porque a gente escolheu a região sul, tá? As teses da região sul. E aí todo avaliador bate por que são só as teses da região sul, né? Então, o artigo foi para congresso, foi muito bem, assim, avaliado, assim, né? Mas aí quando a gente mandou para a revista, os avaliadores ficam batendo. Por que só a região sul? Então, acredito que vocês vão ter essa dificuldade também na submissão para um periódico. Então, precisa tentar vender muito bem por que da Paraíba. E por que vocês Sim. fizeram em inglês? Porque os meninos, eles, na verdade, como o SEMEAD aceita já um artigo que já foi discutido em outro evento, esse artigo foi discutido primeiramente no Brasileiro de Curso. E aí a gente recebeu um fast track. E aí era uma revista internacional. Daí os meninos traduziram. Sim. Só que aí depois, estamos entre colegas aqui, todo mundo em evento. Aí depois veio era um fast track, mas tinha após a avaliação, tinha uma taxinha que a gente não pode pagar. E uma taxinha que a gente não pagou, e aí a gente está com o artigo traduzido já, e a gente resolveu, e já melhorado dos comentários lá do Brasileiro de Curso, que foi bastante interessante mesmo, e a gente trouxe para a rodada aqui. E sempre vai evoluir um pouco mais, e aí a gente vai ter que parar um pouquinho, às vezes a gente trabalha demais, e aí a gente não colhe tanto resultado por trabalhar demais. Então, a gente precisa parar um pouquinho para escolher um periódico para enviar o artigo, lógico, após essas contribuições.
E aí, aproveitando para a Lorena, né, uma coisa que eu sempre lembro, assim, justificativa em relação ao objeto, porque às vezes eu estive pensando, o Covid seria uma boa justificativa, mas assim, mas por que, e o que que teve a ver o Covid com isso? Uhum. Aí, ok, daí é sempre em relação ao objeto, mas muito bem lembrado, eu vou dar uma verificada nessa justificativa aqui. Eu também senti, assim, no trabalho de vocês, Viviane e Gabriel, a questão lá na introdução, de vender mais a questão da lacuna, do estado da arte. Porque vocês vão falando assim, parece que é simples. E trabalhar com ONGs não é. Esse tema é um tema que, que requer muita dedicação. Então parece, a forma como vocês escrevem a introdução parece assim, esse estudo é assim, é uma coisa simples para se fazer. Então, a minha sugestão é que vocês refaçam ali, reestruturem a introdução, fazendo uma apresentação dos estudos que evidencia a lacuna, tá? E aí, que a gente chama assim do estado da arte, né? Mostrar, alguns autores escreveram sobre isso, 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 aqui, isso, isso, isso. Então, ainda existe uma possibilidade, é importante, é relevante verificar isso e isso dessa forma. Para quê? Para que depois que você apresente o objetivo, você consiga trazer uma contribuição de fato de por que aquele trabalho merece ser publicado e ser lido. Então, eu acredito que a partir do momento que vocês conseguirem trazer um maior nível de apresentação do que tem de lacuna, vocês vão conseguir também trabalhar melhor a questão da contribuição. E isso é uma coisa assim que eu tenho conversado muito com os meus alunos, tá? Eu considero que ter uma sessão de estudos relacionados, ele é mais TCC. Quando a gente está na iniciação científica, os alunos têm uma certa dificuldade de saber o que é trazer os estudos, e aí a gente cria uma sessão de estudos relacionados, mas saindo da iniciação científica, indo para o nosso meio de mestrado, doutorado, de publicação, a sessão de estudos relacionados ela deve desaparecer. E aí os artigos que estão ali, eles precisam ir para dentro das sessões, ou se for uma sessão única de referencial teórico, ele precisa ir para o lugar aonde ele cabe para ser explicado em relação às variáveis. Então essa é a minha sugestão. E aí eu me debrucei aí para estudar um pouco mais os teus estudos relacionados, e aí vocês citaram Pereira et al., por exemplo. E aí quando eu olhei o Pereira et al., eu não entendi o que vocês fizeram a mais do que o Pereira et al. Porque, aparentemente, é só outra amostra. Então, vocês precisam vender mais, né, evidenciar coisas diferentes para que o trabalho consiga ser publicado. Porque vai parecer que é uma replicação de um estudo que já foi feito apenas com uma amostra diferente. Tá. E, a gente está quase terminando o nosso tempo, você, Viviane, na sua apresentação, você fala do Souza, né? Foi baseado no Souza, e o Souza não aparece na introdução, o Souza não aparece nos estudos relacionados, o Souza aparece, cai de paraquedas lá na questão metodológica. Então, na sua apresentação, eu pensava, toda vez que você falava Souza, eu pensava, mas não tá aí, né? Mas não tá aí. Então, precisa... ele é uma referência base, né? Ele serviu de base para a construção do teu checklist, né? Ele é uma base do teu estudo, então ele precisa obrigatoriamente estar lá na tua introdução, estar no referencial teórico, ser explicado isso na questão metodológica, por consequência, ele vai estar também na sua análise dos dados. Então, esse também é um ponto, assim, bem importante para ser mencionado. Olha aí, como já valeu ter vindo ao seminário. Eu fiz um monte de apontamentos, tá? Depois eu vou pegar os e-mails de vocês lá e eu vou mandar o e-mail para vocês, tá? A gente só agradece. A ideia do evento é essa, trazer para discussão. Sim, eu até questiono algumas coisas em relação... Por que o Sebas? Tipo, porque parece assim que vocês escolheram o Sebas porque, ok, na sua apresentação, você já evidencia, o Sebas ele tem alguns critérios. Mas esses critérios, eles são mais ou menos, né,
Ele tá na metodologia que vocês escolheram, tá lá dentro do Souza. Eu não fui, tá? Mas eu precisaria ir lá no Souza para ver se o Souza tá considerando o Sebasa no trabalho dele. Não, acho que não. Posso estar esquecida, enganada, mas acho que não. Então, isso é uma coisa importante, assim, até para justificar o porquê que vocês escolheram um segmento que é uma nicho, né? Que já tem uma metodologia com alguns critérios. Sim. E aí seria uma coisa diferente do que o Souza fez. Já teria um critério adicional. Então, são coisas para vocês pensarem aí para dar maior robustez na questão metodológica do trabalho de vocês. E, Juliana, o teu trabalho eu não fiz até tem. Mas é mais de forma. Ah, tem uma coisa importante aqui. Tem. Porque vários dos meus apontamentos, como professora de metodologia, eu fui dizendo: olha, senti falta disso, olha, falta não sei o quê, cuida a apresentação de norma não sei o quê. Então eu fui evidenciando. A gente não usa nos últimos anos, na atualidade, sempre que a gente vai querer evidenciar um tempo, né? Você precisa dizer, na data tal, no período tal, para que isso fique registrado. Mas Mais específico, né? é ser bem específico isso. Mas no teu caso, você não tem variáveis de controle. Você só trabalhou a variável dependente com as variáveis explicativas. Todas as tuas variáveis independentes, elas são explicativas. E aí eu fiquei me questionando se a inclusão de variáveis de controle não poderia propiciar, às vezes, uma reestruturação, outros achados, porque você rejeitou, né, 4 das suas hipóteses. Tá, ok. Será que se você tivesse outras variáveis que ajudam a explicar essas variáveis explicativas, ela não teria um resultado diferente? Também, na parte metodológica, você não fala sobre os testes de robustez, se você fez os testes para ver se o banco de dados estava ok. Quem sabe você fez, mas pode ser que o teu banco de dados tenha problemas e por isso que acabou tendo indo contra tantas variáveis, indo contra o que a literatura diz. Então, pode ser uma justificativa, teria que voltar e analisar o banco de dados. E quando você faz a correlação de Pearson, você só diz, eu fiz a correlação de Pearson. Por que você fez a correlação de Pearson? Por que você não fez Pearson e Spearman, hoje a gente faz para ganhar espaço, a gente deixa o Pearson embaixo e o Spearman em cima, né? E aí apresenta as duas correlações e aí você justifica se as duas validam os teus dados e por que uma valida, a outra não. E aí você tem uma maior robustez no teu banco de dados. Porque antigamente a gente diz, escolheu a Pearson por isso, por isso, por isso, e ok. Mas aí a gente criou estratégias de fazer, né? Apresenta o zoomzinho, fica tudo dividindo, coloca na parte de baixo o Spearman, coloca na parte de cima o Spearman e você consegue apresentar as duas correlações e justificar o que você conseguiu no teu estudo. E para terminar, juro que para terminar, falta um minutinho, você tem muita coisa para falar nos resultados. E você tem, tirando as tabelas, você tem apenas 2 páginas de conteúdo. Faltou explicar mais, rejeitou a hipótese, mas por que rejeitou? Por que as variáveis, elas deram uma forma diferente? O que se espera? O que aconteceu? Então, ficou simplista a tua explicação, a apresentação dos dados ali na parte da análise dos dados. E o que é mais importante nos trabalhos é a análise dos dados. O que a gente quer parar para ler e saber qual é a contribuição do estudo está lá na análise dos dados. Então, essa sessão ela precisa ser revista com bastante carinho, sabe? Que eu acho que você ajustando um pouco a questão da parte metodológica, e trazendo essa questão de explicação das hipóteses de uma forma um pouco mais detalhada, você vai conseguir dar uma maior robustez, então, na sessão de análise dos dados. Entendi. E, terminando o prazo, né, o nosso tempo, foi um prazer ler os artigos de vocês. Sempre que a gente avalia um trabalho, a gente ganha
conhecimento, sempre a gente aprende alguma coisa. E eu saio dessa sessão bem feliz que eu aprendi muitas coisas com vocês. Muito, muito obrigada. Que agradecemos, professora Agradeço Márcia. Foi também. muito rico as contribuições. Aprendi muito com todas as suas considerações. O trabalho ganhou muito. Se Deus quiser, vai para uma publicação bem boa. Mas sim, todos os trabalhos aqui, os 4 trabalhos, eles devem ser submetidos para periódicos, tá? Porque a gente sabe que entre uma publicação de congresso e periódico, sempre é escolhido o periódico. Então, muito mais valorizado o periódico por ser, desculpa, e sim, falei certo, o periódico por ser uma publicação final. O congresso é considerado um meio. Então, para vocês conseguirem ter bastante citações, para vocês serem lidos, para o trabalho contribuir de fato para a sociedade, ele precisa ir para um periódico. Então, eu sugiro que vocês debrucem aí um tempinho adicional e submetam aí para os periódicos que a gente tem, para que eu possa ler o trabalho de vocês aí no futuro, com todas as contribuições e ele publicado. Sérgio, quer fazer o fechamento? Só um detalhe, tem uma avaliação da sessão que eu peço por gentileza para a galera votar aí, e agradeço a presença de todo mundo aí. Aonde que é a avaliação? Tem Aqui no embaixo, chat. no chat. Eu postei no chat, dá uma olhada aí. Aí você clica no link antes de sair, que daí ele vai abrir para você poder avaliar. Tá Tá bom, ok? obrigada, gente. Bom dia. Bom dia, tchau. Tchau. Até logo, Bom gente. Foi um dia, tchau, prazer. Tchau, tchau. tchau. Bom dia, Prazer. Bom, tchau. tchau, tchau.